abençoados, sejam bem-vindos a mais um episódio do Na Mesa Podcast. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, ela que é casada com o pastor Gilberto Furtado, da primeira Igreja Batista aqui de Passos, Minas Gerais. Ela é mãe da Isabela e do Johan, psicóloga, coach e escritora, e nós vamos falar desse livro dela. Mas antes, deixa eu dar um close aqui para vocês verem o livro dela que a gente vai conversar. Eu estou aqui com a querida Neuza Furtado. Seja muito bem-vinda a essa mesa. Uma honra dividir essa mesa com você, né? O Senhor preparou todo esse ambiente para a gente hoje poder, né? A gente está aqui conversar e falar do nome dele. Seja bem-vinda, Neuza. Obrigada, Emily, pelo convite. Uma honra estar aqui com você, viu? Deus Ah, abençoe. Muito obrigada. amém. Gente, nós recebemos muitas indicações do seu nome, Obrigada. né? A psicóloga Neuza. E eu costumo começar, Neuza, lá do começo, para a gente poder entender um pouco a sua história, né? Para a gente entender um pouquinho o que é esse Curadas para Curar. Você veio de berço cristão ou você conheceu Jesus aí no meio da caminhada? Como que foi esse seu encontro, esse seu chamado? Porque a psicologia foi um chamado para você. Como que foi tudo isso para a gente entender? Oi, Emily, eu nasci num lar evangélico. Meus pais já eram cristãos, da Igreja Batista, e eu cresci nesse ambiente, Amém. né? Graças a Deus, o ambiente onde eu e meus irmãos íamos para a igreja, adorávamos ao Senhor juntos. Amém. Meu pai teve um chamado para ser pastor também, muito novo, eu tinha 11 anos de idade. Então, meu pai, assim, um missionário, um evangelista, plantou igrejas. Na época, eu nasci em São Paulo, né? E na época, assim, ele teve um chamado para vir para Minas Gerais. O primeiro Ó, ministério do meu pai foi aqui em Passos, ó, inclusive na igreja que nós estamos hoje, na igreja ó, que meu que esposo é bênção. pastor hoje. Foi o primeiro ministério do meu pai. E com muita fé, um homem, assim, incrível, ele e minha mãe fizeram um trabalho lindo, assim, lindo, tanto aqui na região de Minas, como em São Paulo. Então eu cresci nesse ambiente, né, assim, ouvindo de Jesus, evangelizando, falando de Jesus, a minha vida inteira. Eu e meus irmãos, nós somos em 4, né, filhos, 4 irmãos. Então, graças a Deus, eu tive essa oportunidade desde pequenininha de poder ouvir falar do amor de Jesus e poder transmitir o amor dele desde pequena, desde Amém, criança. amém. Eu costumo perguntar porque, graças a Deus, né, você veio Sim, já com essa sim. bagagem, mas, por exemplo, eu não vim com essa bagagem, né, então às vezes a gente acaba tropeçando aí no meio do caminho, né, com tantos vazios, né, às vezes as pessoas as que estão nos ouvindo aqui, com tantos vazios, carregando, empurrando e não conhecem, né, nunca sentiram, né, me fez até lembrar a passagem de Jó que ele fala, né: "Antes eu ouvia falar, Sim. hoje eu conheço verdadeiramente quem é o Senhor", né. Então eu não vim de berço evangélico, mas o Senhor no meio, graças Que a bom, Deus, graças a me te pegou, me resgatou. resgatou e Isso. nós estamos aqui hoje, né. Esse Na Mesa Podcast é um projeto dele, para falar dele, para poder glorificar o nome dele, né. Então, glória a Deus para seu pai ter, né. E olha que incrível, né, hoje vocês estão na igreja que ele, né. Foi pastora tantos anos atrás, né, uns mais de 40 anos atrás. Então eu nasci em São Paulo, né, como eu disse, e a gente veio para cá, eu tinha 11 anos de idade, né, depois nós voltamos para São Paulo, Ah, sim, né, depois mudamos em Franca, e eu morei em vários lugares, né. sim. Mas em decorrência do seu pai Isso, como como pastor, pastor? sim. Aí ele foi pastor na igreja lá em Franca, na primeira igreja batista em Franca. Ele foi, assim, plantou várias igrejas em Franca também. Meu pai tinha, assim, muito, assim, chamado para missões, para Ah, evangelista, sim. né, evangelismo. Então ele plantou muitas igrejas lá e a gente acompanhando, né, a gente Sim, junto, a família junto, sim. né, mas a gente louva a Deus, porque tanto a gente que nasce no lar evangélico, quanto aqueles que vão conhecendo Jesus, né, o que importa é isso, é a gente Isso, encontrar Jesus, conhecer e viver o verdadeiro evangelho, né. isso Isso aí mesmo. é lindo, é muito lindo. E parabéns, viu, Emily, você e Glória a a sua Deus. família, o Rafael, por esse trabalho tão lindo que vocês estão desenvolvendo, né, de Amém, glória levar a o amor Deus. de Jesus através das mídias, né, através de um podcast, através da internet. Isso é muito lindo. Parabéns, Amém, glória a parabéns. Deus. E a psicologia, Neuza, como que ela chegou,
na sua vida? Você sentiu que foi um chamado? Ou tem decorrência, né, porque a psicologia, esse meio, vamos colocar aqui, terapêutico, né, isso já vem da Bíblia, né, ali, porque um chamado ali como se fosse uma pastora, uma cuidadora, né. Então como você cresceu nesse meio, de ver o seu pai, né, a gente fala que acaba que os pastores, no fundo, no fundo, no fundo, tem um pouco de psicólogo ali Sim. dentro, né. Então você cresceu vendo todo esse cenário do seu pai sempre cuidando, né, pastoreando. Como que veio esse desejo da psicologia na sua vida? Então eu acredito que eu já nasci assim, com esse dom. Deus já colocou ele quando ele olhou para mim e falou assim: "Essa vai ser psicóloga", porque eu não tive nenhuma dificuldade com Sim, relação à escolha de profissão da profissão, né. E aí, assim, eu acredito que exatamente por já viver nesse ambiente, nesse meio, né, de cuidar de pessoas, de se importar com as pessoas, sim, né, e quando foi naquela época que a gente começa a pensar em profissão, não teve outra profissão que eu conseguia me ver atuando, a não ser a psicologia. Porque a gente desde menina já fazia isso, né, de ouvir, de aconselhar, de cuidar, sim. e quando foi a época de escolher, A não clareza tive já sim, já tinha clareza, né. sim, e eu falo que naquela época não tinha tantas profissões como hoje Sim, também. hoje tem uma Hoje a variedade, né. variedade é tão grande que a gente fica até assim, com dó dos meninos tão jovens, né, tendo que escolher no meio de tantas profissões. Sim, Há verdade. 30 anos atrás, as profissões eram aquelas básicas e, né. Sim, Então, assim, eu vejo que esse chamado para a área da psicologia, eu já nasci, Deus já me escolheu e já colocou esse propósito no meu coração desde pequena, e assim eu estudei, me formei para continuar dando, né, a continuidade a esse propósito de cuidar de sim. pessoas. Sim, e é o que a gente está falando, esse meio que a gente está né, com os pastores, na igreja, isso já é uma influência para a Muito gente poder forte. cuidar, né, é o que a Bíblia ensina, o servir é uma influência da gente querer continuar, e aí querer continuar de uma maneira mais, como é que eu quero dizer? Mais científica, sabe, mais profunda, indo na raiz, Sim, né. Foi com como ferramentas mesmo, né, isso, porque você na exatamente, faculdade, o curso te dá essas ferramentas, exatamente. né, de você poder ter esse olhar, esse cuidado, mas com esse profissionalismo. Isso, para poder realmente ajudar, porque às Sim, vezes alguma situação é uma raiz mais profunda sim, de algum trauma, alguma ferida, então com as ferramentas próprias ali a gente consegue agregar, né. Muitas pessoas acabam que têm preconceito, né, Neuza, falando assim: "Ah, às vezes coloca, que tudo é espiritual", e esquece que a gente também tem o emocional, né. E Deus capacita os profissionais, né. Então a gente tem aqui psicólogos, a gente tem aqui vários terapeutas, é uma capacitação que Deus dá, não é por nós. sim, com certeza. E esse preconceito, graças a Deus, tem diminuído, né, Sim, mas a gente ainda encontra pessoas que têm encontro. essa dificuldade, né, de reconhecer que precisam se cuidar, porque como é importante a gente ter uma mente sadia, um corpo são também sadio. Então a importância de se cuidar e de reconhecer muitas vezes que a gente não dá conta. Eu digo assim que as doenças mentais são doenças de pessoas que foram fortes a vida toda, né, foram fortes, quiseram dar conta de tudo, só que não chega uma hora que a gente não dá conta. E Verdade. tem profissionais para exatamente para ajudar as pessoas a ficarem bem e se relacionarem e viver de uma forma sadia. Amém, verdade. É justamente o que você falou, né, às vezes veste uma capa de que muito forte, e às vezes não é nem por escolha, às vezes é por, Sim, né, a é vida a que vida, exigiu a vida. que fosse necessário colocar essa capa e eu precisava ser forte para Sim, enfrentar meus desafios. Mas chega uma determinada época que a gente pode tentar tirar essa capa e levar a vida de uma forma mais leve, com certeza. né. Porque esse peso traz muitas enfermidades, Sim, muitas, muitas pessoas estão muito doentes, né, sim. como as pessoas estão doentes. E claro que ninguém quer ficar doente, né, lógico, mas as circunstâncias da vida, o peso que muitas vezes a gente traz para as questões, isso vai adoecendo. E eu estava até conversando, o Neuza, com uma pessoa essa semana, e a gente conversando eu falei assim, que hoje o inimigo mesmo, né, eu acredito que a maneira que ele tem usado para poder atacar muito a vida das pessoas é na mente. Sim, Né, começa a plantar coloca só uma sementinha, só uma coisinha, e a gente já começa a criar um cenário e vai criando cenários e cenários que nunca vão existir, mas não é verdade? Você tem sim. observado isso nos seus atendimentos?
né, e as pessoas acabam vão adoecendo e adoecem também quem está próximo, né. Sim, Pessoas feridas acabam ferindo também as pessoas próximas. sim, E aí a gente vê uma desestruturação aí da família, dos ambientes de trabalho, por conta muitas vezes de interpretar uma situação, não é, e de adoecimento mesmo. Então a importância de ter um processo terapêutico, de se olhar, né, porque as pessoas hoje em dia com essa correria, com esse estresse do dia a dia, as pessoas não estão parando para se olhar, pra falar: "O que que realmente eu quero?", né. sim, Porque aí entram as carências, entram as buscas, entram muitas questões aí que a pessoa deixa de olhar para si mesma e se cuidar, sim, né. sim. E aí carregou alguma situação daquela época que precisava vestir aquela capa, e aí com medo talvez de uma ferida de rejeição, de abandono, né, uma traição, talvez, alguma situação, alguma questão da sua história de vida, né, que aí isso impede ainda de poder olhar para si. E aí vai empurrando com a barriga aí, e aí não tem jeito, aí o seu inimigo encontra qualquer situação, planta uma sementinha, né, e a gente tá vendo aí tanta depressão, tanta ansiedade, Ansiedade, sim, tanto infelizmente até suicídio, pessoas, né, que na verdade só querem tirar aquela dor e não consegue. E quantas pessoas só querem falar, aham. Serem ouvidas, né, não é isso? ter um ambiente seguro, onde possam ser ouvidas, sem Sim, julgamento, possam ser acolhidas. Porque as pessoas têm muito medo, muitas vezes, de julgamento, de críticas. sim, É por isso que às vezes não falam e vão guardando para si. sim. É esse medo de serem criticadas, né. Foi que Julgadas. eu compartilhei com você um pouquinho no início, né, antes da gente começar aqui, que eu era nutricionista há muito tempo, fiquei 12 anos atuando como nutricionista, mas por um chamado de Deus mesmo, ele me redirecionou, mudou minhas rotas, assim, completamente para psicanálise. E o que ele colocou muito forte no meu coração é isso: as pessoas precisam ser ouvidas. Às vezes você vai conversar com a pessoa, você não fala nada. Você só dá atenção com os olhos e com seus ouvidos. A pessoa: "Nossa, muito obrigada, me ajudou muito". Você não fez nada, né, mas você deu aquela atenção, aquele acolhimento, e Sim, é o que as pessoas hoje estão precisando. Porque sim. essa capa tem sido muito pesada, Exato, exatamente. né. Mas e aí você hoje trabalha com a psicologia, Sim, sim. você, agora que você conta um pouquinho do seu marido também, como é que você conheceu o seu marido, como é que porque eu já ia entrar aqui na psicologia lá na igreja, não, mas antes de chegar na igreja, como é que você conheceu o seu marido, que hoje ele é pastor, né, conta um pouquinho pra gente dessa parte da sua história. Então, na época eu já estava cursando psicologia. E aí, sabe aquelas tias que ficam: "Vem conhecer", ele era pastor das minhas tias em Belo Horizonte. Ah, sim. E minhas tias viviam falando: "Neucinha, vem conhecer, ele é nosso pastorzinho, né". E eu: "Ah, eu vou sim, claro". E aí Você teve morava aqui em eu Passo? morava em Ah, não, você Franca, morava em Franca. Na época. E aí teve um congresso em Belo Horizonte de jovens e eu fui. E aí quando eu vi eu tive certeza que seria o meu esposo. Ele já Ah, era pastor na época, né. E aí quando eu conheci, foi amor à primeira vista. ah, Foi. Eu digo que é o homem mais lindo do mundo. E aí nós nos conhecemos, e na época eu estava cursando na época não tinha psicologia em Franca, eu estava cursando em Uberaba. ah, E sim, aí minha tia pediu para eu transferir a faculdade para lá, pra gente conhecer melhor um ao outro, né. sim. Aí eu fui morar com a minha tia em Belo Horizonte, tia Noemi, e aí nós nos conhecemos melhor e 1 ano e meio depois nós estávamos casando já, né. Ah, Foi assim tudo muito rápido, mas ele já tinha esse, né, sabe quando você já tem certeza que é o teu esposo, ele já tinha sim, certeza também, então vamos casar, né. sim. Deus une propósitos, Sim, né. sim. E aí quando os propósitos se encontram, as coisas acontecem Isso. mais rápido, né. E é nossa, é um marido querido demais, companheiro, né, a gente não faz tudo que a gente faz, a gente está junto, então a gente é muito amigo, muito assim, ele é um homem de Deus, né, quando eu conheci, eu falei: "Meu Deus, é esse o homem que eu quero para mim, é para ser meu esposo, meu companheiro, parceiro mesmo na Sim. vida", né. E já estamos casados há 35 anos, vamos completar esse final agora de ano, em dezembro, Oh, trinta e glória a cinco anos Deus. casados. Eu já tenho 30 anos que eu me formei em psicologia, 31 anos já fez, né, e estamos nessa jornada juntos, né, de companheirismo, de caminharmos juntos. Amém. E aí ele veio depois de um tempo, vocês vieram para Passos, como que vocês vieram para parar aqui?
Então, depois disso, ele era pastor em Belo Horizonte, Sim. nós mudamos para ficamos em Belo Horizonte ainda um tempo, nossa filha nasceu lá, Isabelle, aí nós recebemos um convite para ele pastorear a igreja lá em São Paulo, na capital. Ah, tá. Aí nós mudamos para lá, ficamos 10 anos na capital, foi um ministério lindo também. Lá a igreja atuava muito na área social, eu fui diretora de creche lá na Olha. Zona Leste, mas uma região, assim, muito perigosa onde eu trabalhei, mas Deus guardou o tempo todo. Amém. Nós temos, assim, testemunhos lindos de como Deus cuidou da gente lá e como a gente falou do amor de Jesus para aquela comunidade. A Sim. igreja, no ministério que nós tivemos lá em São Paulo também foi muito lindo. E 10 aí, anos 10 lá, anos na capital, e aí depois desse tempo ele recebeu um convite para ir vir para São Vicente, na praia, no litoral. de De São de São Paulo, Paulo. capital, ele pastoreou no litoral, em São Ah, Vicente, onde ele ficou 10 nós ficamos 10 anos lá também. ó. E aí a igreja aqui em Passos, na época, depois desses 10 anos, estava sem pastor, né, ficou sem pastor a igreja, aí convidou. Ele já nos conhecia, né, meu pai já morava aqui, meus pais já moravam aqui em Passos. Ah, Então a igreja entendi. já conhecia a gente, o pessoal já nos conhecia, e aí fez o convite, e aí foi um desafio muito grande. O Gilberto, em São Vicente, era uma igreja muito grande, de quase 1000 membros da igreja, vários pastores. E a igreja que na época tinha, assim, acho que uns 30, 40 membros, Ah, era pequena. pequena. Mas assim, a gente vê como que Deus, assim, como é que Deus faz as coisas, né? Se a gente fosse humanamente falar, né, qual pastor sai de uma igreja tão grande para uma igreja menor, né? Não que tenha diferença, o mesmo Deus atua em uma e outra, mas a gente viu, assim, um potencial muito grande de crescimento aqui na igreja. A igreja queria mudar de lugar, queria ir para um lugar maior, e meu esposo sempre gostou muito desses desafios, sabe, de igreja, crescimento de igreja, de construção de templo, ele sempre gostou, tem uma visão muito grande nessa área, assim. Aí nós viemos para cá, para Passos, e em 6 meses a igreja tinha um templo próprio lá no bairro São Benedito, e aí nós alugamos 2 galpões aqui em frente à rodoviária nova. E aí a igreja veio e tem crescido, Deus tem abençoado muito, né, o nosso ministério aqui, e já vão completar 10 anos. Então nós ficamos 10 anos na capital, 10 anos no litoral e 10 Vai anos fazer aqui. 10 anos aqui. Mas eu já falei com ele: "Bem, agora vamos ficar quietinho, chega desse dessa, vamos ficar Daqui 10 aqui, anos, não, chega de vamos novidade". ficar quietinho Claro, aqui. a não ser que Deus, né, Deus Sim, direciona tudo, mas a gente está muito feliz aqui, né, e graças a Deus por onde nós passamos, Deus tem usado as nossas vidas, assim, para abençoar vidas mesmo, né, sim, tanto na área ministerial como na minha área da psicologia. Então a gente vê, assim, que o importante é isso, a gente estar no centro da vontade de Deus, né, é sim. isso que eu falo, seja onde for, né. Quando nós fomos para São Paulo, capital, nós não queríamos ir para a capital. Nós saímos de Belo Horizonte, a gente queria, assim, um ministério no interior de São Paulo, né. Uhum, Tanto é que na época o Gilberto escreveu uma carta para a Convenção Batista dizendo que para nos indicar, porque a gente queria conhecer igrejas no interior de São Paulo. uhum. E a igreja lá em São Paulo foi na junta, né, na convenção, pegou a carta, leu para a igreja e em momento nenhum eles viram esse detalhe que a gente queria interior. Só entendeu São Só Paulo. entendeu. E aí nos convidaram, nós fomos, sentimos que era de Deus, a igreja Amém. também amou, foi aquele amor, né, de igreja com Sim, pastor, e ficamos lá 10 anos, né. Então a gente fala assim que não é o nosso querer, né. é, Chegamos lá e nos apaixonamos pela cidade, embora eu já tinha nascido lá, já conhecia, né, mas foi lindo, né, a gente isso que é importante, a gente estar no centro da vontade de Deus, seja onde sim, for. sim. A gente quando tá andando debaixo da obediência, Sim, né, tem sim, proteção, tem capacitação, sim, sim. é o centro da vontade mesmo, como você falou, né, é o melhor lugar de se É o estar, melhor lugar. porque ali Deus provê, Deus protege, Deus capacita, Sim, Deus, sim, né, unge, sim, Deus faz tudo. sim, A gente não sim, precisa preocupar com nada, a gente é tem que preocupar mesmo. só em obedecer. Sim, sim. Ah, que E lindo. deixar Deus agir. Amém. E aí hoje e aí me conta, vamos falar um pouquinho do livro. Como que esse livro chegou? Que Sim, esse livro eu vou mostrar qual câmera que eu posso mostrar? Esse livro aqui é da psicóloga Neuza Furtado com seu esposo Gilberto, né, Triângulo de Papel. Como que esse livro chegou? Deixa eu ler aqui para vocês, Jogos e papéis psicológicos nos relacionamentos, gente. Como que esse livro chegou? Conta um pouquinho pra gente o que que fala desse livro, como que ele surgiu na vida de vocês.
Então ele surgiu das nossas próprias vivências, né, experiências, tanto as minhas experiências no consultório, como nas experiências do Gilberto ministeriais, em termos Sim, de aconselhamento, de acolher pessoas. E aí surgiu, falou: "Vamos escrever um livro nós 2, né, a gente une vamos unir as nossas experiências, sim, né, e vamos escrever um livro". E aí a gente começou, eu fui escrevendo as minhas experiências, inclusive eu conto em alguns casos, né, lógico, sem contar, né, dizer nomes, sim. preservando a identidade dos pacientes, mas conta alguns relatos, e o livro foca basicamente na forma como as pessoas se relacionam. Por que que chama triângulo de papel? Porque é como se fosse um triângulo mesmo, cada ponta representa um papel, Uhum. né. Uma das pontas significa o salvador, é aquela pessoa que quer resolver tudo para todo mundo, a capa, né, quer vestir a Aham, capa de salvadora e verdade. resolver tudo para todo mundo. Não que não seja bom a gente ajudar, lógico, né, nosso propósito de vida é esse, né. Mas quantas vezes as pessoas focam tanto no outro que esquecem de si mesmas. Sim. Então a salvadora nesse sentido de papel que a pessoa ocupa e fica naquele lugar. E na outra ponta é a ponta da vítima, é aquela pessoa que: "Ai, eu não consigo, eu não dou conta, ó vida, ó céu", é aquela hiena, né. Uhum, "Ó vida, ó céu, nada tá bom". E a outra ponta é o perseguidor, é aquele perfil de pessoa que sempre critica, julga e reclama, e está sempre acusando ou o salvador ou a vítima. uhum. Então esse papel ele acontece demais, se a gente for parar para pensar, na perto de nós mesmos, a nossa Sim, família, na igreja, nos nossos no ambiente de trabalho, pessoas que querem abraçar o mundo e sempre tem uma vítima ali para abraçar, sim, né. E a vítima sempre tem um salvador, aquela pessoa que sempre está ali para resolver sim, tudo, né. E sempre tem um perseguidor que está reclamando desses 2, né, do sim, salvador e da vítima. Então a gente fala, assim, desses papéis, como a pessoa identificar e como sair desses papéis. sim. Então, assim, é um livro muito lindo, a pessoa senta, uma sentada dá para ler, porque, assim, é uma linguagem bem tranquila. Uhum, Eu trabalho na psicologia, com abordagem cognitivo-comportamental, sim. né. Então eu falo e a terapia dos esquemas também, que é uma das especializações que eu tenho feito. Eu tenho trabalhado muito nessa linha também. Que esquemas, assim, no sentido de estrutura que as pessoas vão adquirindo na vida, os traumas. Uhum. Porque a maioria dos traumas, eles vêm da onde? Geralmente da Da infância, da infância. adolescência, né, e o salvador se torna salvador por quê? É alguma questão lá atrás. Sim, Então a gente ajuda a pessoa a identificar, a vítima mesmo. Tem a vítima real, que são pessoas que realmente passaram por situações de abuso, de abandono real, né, mas tem aquela vítima, assim, que perpetua esse papel, acha adquire crenças de que não vai conseguir, de sim. que tudo é muito difícil, que a vida é muito, né, que as pessoas o mundo, as pessoas, e fica nessa reclamação, e não acaba não saindo do lugar, né. Não consegue Parece que não ressignificar, consegue. né. Não consegue entender que, Exatamente. nem tudo é a vontade de Deus, mas tudo é a permissão dele. E tudo tem um propósito, tudo tem uma lição para tirar, então não consegue enxergar a história com outros olhos e dar a volta por cima e decolar na vida, né. E aí, assim, a gente fala disso, de como a pessoa conseguir sair desse lugar. Sim, E mesmo com perfeito. o perseguidor, né, tem questões lá atrás na infância, Tem. né, geralmente são pessoas que eram pais muito rígidos, muito críticos também, que cobraram demais, a pessoa geralmente internaliza esse pai ou essa mãe Sim, e passa a fazer isso, agir assim com as pessoas. E sim. muitas vezes consigo mesmo também, se cobrar demais, de ser rígido, de punir, tipo, no sentido até de punição, né, com o outro ou consigo mesmo. Então a gente aborda esse tema porque é muito real, né, o que a gente tem vivido, isso é muito legítimo, né. Sim. Pessoas precisam de pessoas, né, nós estamos Sim, aqui para servir pessoas, sim, nós nos relacionamos com pessoas, então a gente tem que conhecer as pessoas. Em primeiro lugar, conhecer a gente. Uma frase que eu uso muito é: "A gente só muda aquilo que identifica". E talvez existe aqui a salvadora, o perseguidor e a vítima e continua nesse papel, porque nem sim. identificou que está nesse papel. Não, não, quando as pessoas, né, que leem o livro depois falam comigo, elas falam: "Neuza, eu não tinha noção de como eu fazia as coisas para as pessoas sem pensar em mim", não é. E claro que a gente tudo bem de fazer, né, Sim.
Mas a gente tem que ter, sabe, porque quantas coisas, às vezes, quantas situações que as pessoas podem assumir responsabilidades que o outro não deixa assumir. Uhum. Que abraça tudo e vai fazendo tudo e sai atropelando. Sim, verdade. Então espera aí, esse time que às vezes a pessoa tem, né. Quantas pessoas não sabem dizer não, Emily? Muitas pessoas, muitas. Às vezes para buscar né, através de uma necessidade de agradar, Eu ser era uma pessoa aceito. dessa. Eu, por muito tempo, carregar uma ferida de abandono de uma ferida paterna, então eu não sabia falar não, porque se eu falasse não, eu tinha medo da pessoa que eu estou dando não me abandonar. Eu perder uma amizade, eu perder o relacionamento, então eu não podia falar não, eu não podia ser desagradável, então eu tinha que ser a pessoa mais agradável do mundo, mesmo que eu estivesse me matando, me prejudicando. O problema é meu, ninguém tá vendo, né. Eu preciso é não sentir de novo aquela dor. É esse é o mecanismo. É. É, E ali eu fui vivendo uma bola de neve, né, então a gente vai entrando num abismo literalmente, porque a gente se anula, até chegar um ponto a gente falar assim: "Gente, o que que eu quero para minha vida? Quem sou eu? O que que eu gosto?", porque eu falo tanto sim, 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 vou, quero, 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 que eu não sei nem o que que a Emily gosta, a Emily quer, a Emily os sonhos da Amy não, porque a gente compra tantas coisas dos outros, e pra gente chegar nesse ponto de identificar que é por causa de uma ferida, a gente tem que se permitir, sim. né. Existe uma frase que até a nossa igreja, a nossa pastora tem um trabalho com mulheres que a frase é: "Eu me deixo curar". Aham. Então eu preciso permitir a minha cura. Sim. Eu preciso, pegar um livro desse aqui e ler Aham. com o coração aberto para eu me identificar quem sou eu nesse triângulo. Exatamente. E ali eu permiti, porque eu vou ser confrontada. Uhum. Eu permiti esse confronto e falar: "Bom, eu sou a fulana, então a partir de agora eu já conheço a verdade, agora eu tenho que mudar", Exatamente. E né. a verdade liberta, né. Sim, A verdade liberta. Quando a gente entra de encontro com realmente o que está acontecendo na minha vida, que comportamento é esse que eu estou sim, tendo, como eu estou me relacionando com as pessoas, comigo mesma. sim, Isso traz liberta, né, que aí você consegue ficar mais perceptiva. sim. É porque você entra no automático, as pessoas entram no automático de fazer coisas para as pessoas, de fazer, ou entra no automático de: "Ah, não, eu não consigo, não vai é muito difícil para mim, eu não dou conta", ou no automático de só criticar, de Verdade. impulso, né, da rispidez. Nossa, isso aqui é libertador, quando a pessoa se dá conta, né. Sim. Eu até lembrei de um relato, vou contar aqui rapidinho, uma coisa que eu identifiquei depois de um tempo. Eu a vida toda, desde pequena, quando chegava meu aniversário, e assim, né, hoje em dia a gente tem alta em rede social, mas antigamente não tinha tanta rede social assim, nem internet direito, tinha celular, era só nossas mães, né, tipo assim, eu nem tinha celular. Então eu lembro que quando chegava meu aniversário, Neuza, eu faltava pegar um megafone e Uhum. gritar pra todo mundo: "Oi, hoje é meu aniversário". Literalmente, eu chegava, se eu te visse num ponto de ônibus, que eu pegava ônibus pra ir pra escola, se eu chegasse num ponto de ônibus, eu falava: "Ei, tudo bem? Hoje é meu aniversário". A pessoa ficava tão sem graça com a minha atitude: "Ah, parabéns". Eu tenho uma amiga, até mandar um abraço pra ela, que é a Camila, ela falava assim: "Amiga, tá chegando seu aniversário". "Não, mas não preocupa não", ela mesma já conta pra todo mundo o aniversário dela. Então, assim, pra mim era normal, porque eu era agradável, eu queria ganhar parabéns, porque eu amo meus parabéns. E aí depois, quando eu fui entrar na psicanálise, e ali onde foi Deus começou realmente a me tratar de dentro mesmo, porque a gente passou por eu passei por um processo ali de fundo do poço, e onde Deus estava me tirando e me deu a psicanálise de presente. Que eu parei pra pensar, falei: "Gente, eu pedi um oi, eu estava pedindo quase que um socorro, quase, olha pra mim". Sim. Ninguém nunca olhou pra mim, eu nunca me senti Aham. olhada. Então no meu aniversário eu vou falar: "Gente, olha pra É o mim, é meu dia, é o aniversário". dia. Aham. E aí eu gritava pra todo mundo que era meu aniversário pra ganhar abraço, ou seja, falta de amor, falta de eu não me amava. A verdade é que eu não me amava. Então eu precisava dessa aprovação das pessoas, desse olhar para as pessoas. E Sim. aí depois de um tempo que eu fui entender que foi em decorrência da ferida paterna, né, uma ferida emocional que eu vinha carregando do meu pai, e ali eu fui empurrando, empurrando, empurrando. E quanto tempo que eu vivi, né, assim, você perguntar pra mim hoje: "Você gosta de aniversário?" Amo.
Mas não tenho necessidade de falar pra todo mundo que é meu aniversário. Quem tá perto de mim sabe, a gente comemora, mas nada de pegar, anunciar, pegar um megafone e anunciar pra cidade, né. Mas a gente às vezes, igual você falou, a gente vai levando tendo vários comportamentos em cima de feridas que a gente nem sabe. A É gente nem muito sabe. comum, isso acontece muito. Por isso que identificar, reconhecer onde realmente eu preciso mudar e trabalhar na minha vida, você tem que ir lá atrás, né, tem que lembrar, tentar trazer na infância, adolescência, onde foi que faltou. Porque nós, como quando somos crianças, nós temos algumas necessidades que são muito Sim. importantes, né, atendidas. Uhum. É como a questão mesmo do afeto, do carinho, da atenção, validação, Sim, não é? Limites, não é? Entender que o amor é incondicional. Tem crianças que às vezes sim. crescem em ambientes onde os pais acabam passando uma ideia, ou claramente, ou de uma forma indireta, de que para serem amadas tem que ser boazinha. Claro que tem que ser mesmo, tudo bem, mas assim, naquele sentido de condição, Sim, né? Tem que ser bom aluno, tem que ser tirar nota 10, então a criança começa a crescer com essa ideia, não, eu tenho que ser para ser tem que ser amado, para ser amada. aceito, para ser e aí vão desenvolvendo esses papéis, É. né, aí eu comecei aquela criança que começa não fala não, e começa a abraçar tudo, e começa a fazer as coisas, e vai desenvolvendo esses papéis. Sim. E acaba que você junto com seu marido na igreja tem não só na psicologia em si, mas a psicologia está agregando, você está ali também ajudando todas as pessoas ali, os membros, né, nesse trabalho. Sim. Sim, na área de aconselhamento, a gente aconselha muito tanto casais como pessoas que muitas vezes buscam essa ajuda, né. A gente está muito presente em visitações, não é, quando precisa fazer palestra, algum estudo eu faço, né, o Gilberto ministra todos os domingos, né, durante a semana. Então a gente está sempre presente, né, na nossa comunidade e precisando, independente de ser da nossa igreja ou não, às vezes uma pessoa precisa de um aconselhamento, de Sim. uma orientação, a gente combina, marca, vai à igreja, a gente passa, né, essa orientação, ouve, escuta. Sim. E é o que a gente falou no início, né, curadas para curar. E como você acabou de falar também, as pessoas que estão cheias de feridas acabam ferindo sem perceber. Então esse papel, tanto da igreja quanto da psicologia, esse papel que vocês fazem, né, é um papel de levar a cura, né, de Sim, ajudar nesse sim, processo de cura. Porque aí pessoas curadas vão passar a curar outras pessoas. E é assim que a gente quer ver, né, sim, um sim. ajudando o outro, esse servir. Eu costumo muito falar que às vezes as pessoas servem tanto, mas daqui é a salvadora, né. Aí é o servir esperando algo em troca. Uhum. Já o servir que Jesus nos ensina é mesmo se não me falar obrigada. Hã. Igual lá nos 10 leprosos, né, 9 não voltaram. Ele não descurou as 9, ele não fez nada, não brigou. É isso aí, meu papel é curar, te curei, vai Sim, com Deus, amém, sim, sim. né. Porque você falou de algo interessante, porque muitas vezes o salvador faz tanto pela vítima, e muitas vezes a vítima não reconhece, e o salvador pode mudar de papel também. E aí ele começa a falar: "Tá vendo, só eu que faço, ninguém me ajuda", e aí em alguns momentos pode ficar até com raiva também, começar a criticar, né, Sim. a vítima, criticar as pessoas. Então esse triângulo, ele também as pessoas podem mudar de lugares. Uhum, entendi, Né, acontece muito também. Em entendi. reuniões de família, né, sempre tem aquela pessoa que faz tudo. Aham. Já vi isso, isso acontece muito. Agora o Natal tá chegando, olha, a gente fica esperto com esse pé, Verdade. deixa um recado aqui para as É. pessoas. Sempre tem aquela, né, ou a mãe ou a tia, alguém que assume. Aham. Depois fica: "Tá vendo, só eu que faço, ninguém me ajuda, tô". Ano que vem não vou fazer mais, porque eu tô sobrecarregada. Exatamente, isso é clássico. Nas festas de final de ano, é clássico, né. Então: "Opa, espera aí, tem que fazer tudo sozinha? Vamos ajudar, vamos colocar todo mundo Sim, para ajudar, vamos", né. Então ter esse conhecimento desse triângulo e fazer de tudo para não cair nele é muito sadio. sim, verdade. É. Amém, amém. Agora, eu queria entrar num outro assunto, Neuza, um assunto muito importante, né, que a gente estava conversando aqui antes nos bastidores. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, porque recentemente aconteceu um episódio em sua vida, né? Um episódio de um câncer de intestino, não foi isso? Sim. Como que aconteceu tudo isso? Que eu não eu ia falar uma frase aqui, mas que você falou, eu vou deixar você contar. Como que aconteceu tudo isso? Como que você descobriu?
Sim, sim. Então, Emily, foi uma grande bênção, assim, que eu recebi, né, uma graça de Deus mesmo. Foi agora em agosto, Bem eu recente, né, Neuza? recente, sim, através de um exame de colonoscopia. E você fez de De rotina esse exame? rotina, rotina. Inclusive esse pedido já estava comigo já há alguns dias, algum tempo, mas a gente estava vindo, assim, eu tenho vindo de uma assim, nossa família tem passado por umas situações passou, né, por umas situações bem difíceis, desde o ano passado. Em maio do ano passado, meu esposo teve um infarto, assim, mas graças a Deus, sabe, assim, hoje ele está bem, Amém. né, precisou fazer angioplastia, mas foi um susto muito grande, né, em maio do ano E passado. foi de uma hora para De outra. uma hora para outra, né, de uma hora para outra, então foi um susto que a gente passou muito grande, mas assim, foi um milagre. Glória a As Deus. 3 artérias dele, né, foram, né, entupidas, então assim, foi um susto que a gente passou, mas graças a Deus foi um livramento, né. Glória a Deus. E no mesmo ano, em novembro, minha mãe faleceu, teve infarto. Foi Hum. assim, ela estava bem também, super bem, de repente teve esse infarto. E aí nós ficamos cuidando do meu pai, né, assim, meu pai já vinha tratando de câncer já há alguns anos, ele teve um câncer no olho, fez o tratamento, retirou, colocou prótese, depois ele teve um câncer no fígado, teve uma metástase. Ah, sim. Mas aí a gente fez um tratamento, Deus preparou tudo de melhor para o meu pai, sabe, Glória a desde Deus. hospitais, tratamento, ele fez imunoterapia, e meu pai sempre foi um homem de muita fé, sabe, muita, meus pais, né, meu pai e minha mãe, e meu pai dizia assim: "Eu não tenho nada, Jesus mora aqui dentro de mim", né, Glória e a ele não Deus. sentia nada mesmo, ele ia fazer os tratamentos, assim, cantando, a gente levava ele para fazer, ele super bem. Meu pai sempre teve muito bom humor, né. Mas o falecimento da minha mãe, assim, ele mais de 50 anos casados, né, então abateu muito. Mexeu com ele, né? Sim, mas mesmo assim, ele não se deixou abater. Sim. Continuou, ele era youtuber, ele fazia vídeos, canal, ele é Gente, pastor, né, então fazia vídeos, e com muita alegria. Então ele conseguiu nesse período, assim, ter muita alegria ainda, apesar do falecimento da minha mãe, né. sim. Então assim, meu pai faleceu agora, né, aí ele veio a falecer agora em maio. E aí a gente ficou muito triste, claro, né, mas assim, muito grato a E foi Deus, perto, né? perto, né. Minha mãe foi em novembro do ano passado, meu pai em maio desse ano. Muito perto. Então foi um baque muito grande que nós já vínhamos passando. E aí depois desse período de luto, né, aí eu falei assim: "Eu vou começar a cuidar da minha saúde também, ver como é que minha saúde tá", porque eu sempre fui muito cuidadosa com a alimentação, com a saúde. Mas assim, eu entendi que era hora de eu ver como é que estava meu coração, fazer um Sim, check-up, né, porque a gente sim, passa por tantas emoções, deixa eu ver como é que tá meu coração. sim. E aí eu fui fazer esse exame Ah, então você de foi no rotina. exame de rotina, o Ex médico pediu os exames, você sim, foi fazer. rotina. E aí quando eu fiz o exame, o doutor Mateus fez o exame, a colonoscopia, na hora ele já chamou meu esposo, o Gilberto. Ele falou assim: "Olha, tem algo muito preocupante aqui, eu tô vendo no exame, eu vou fazer uma biópsia e você já leva para o seu médico, né, o médico da sua esposa pra ele estar avaliando". E assim foi. E aí quando eu voltei do exame, meu esposo comentou comigo, mas eu falei: "Ah, bem, imagina, eu não sinto nada, não tenho nada". Nem meu pai: "Não tenho nada", né. E aí não dei importância para aquilo. E aí no dia de pegar o resultado da biópsia, aí estava aí a gente, né, quando você abre a biópsia, a gente faz algo que a gente não poderia fazer, Isso, que é ir no é. Google, né, É. a gente vai no A Google, gente abre que o médico tem que abrir, mas a sim, gente tem que a gente abrir, quer o ler lá. médico abriu, mas a gente abriu. É, verdade. E aí quando eu comecei a ver que a gente começou a pesquisar carcinoma, neoplasia, aí aquilo eu falei: "Meu Deus", né, eu falei: "Ai meu Deus, não é possível que eu tô com essa doença, né". E aí naquele momento eu falei: "Bem, vamos parar, vamos levar para o médico, não, isso não deve ser nada". Eu estava assim, realmente, Sim, eu falei: "Não vou dar importância para isso, vamos levar para o doutor Tiago, né, ver o resultado dos exames". Isso foi na segunda-feira. Na quinta a gente tinha consulta com o doutor Tiago, aí nós levamos o resultado. sim. Quando ele abriu, aí realmente ele falou que era um câncer, né, no intestino, mas ele foi muito humano, foi muito acolhedor. Falou assim: "Ó, vamos caso de cirurgia, vamos preparar, né, entrar com toda a preparação dos exames, para a gente fazer a cirurgia". Ele ainda disse assim: "Olha, aqui na cidade, assim, tendo muitos casos de câncer, muitos. Não só na cidade, mas a gente vê que é um Uhum. caso, né, que está no mundo todo". Mas ele falou assim: "A cirurgia provavelmente será em outubro, a fila de espera do Hospital do Câncer está muito grande, então talvez em outubro, mas vamos corre com os exames". E aí eu saí de lá, mas eu falei, aí sim, aí eu
a gente, assim, a gente é humano, né? É, a gente sente. Me senti, fui para casa, chorei muito. Aí contei para minhas irmãs, meus irmãos, meus filhos. E naquele momento, assim, aí começa a ouvir vários pensamentos, né? Começa a meu Deus, minha vida, por que que isso está acontecendo comigo? É inevitável. Eu falo que esses Sim, pensamentos, eles vêm mesmo, né? sim, A tristeza vem, mas aquele momento, eu falo que esse momento é decisivo. Ou você deixa a tristeza te dominar, os pensamentos pessimistas, porque vem verdade. pensamentos mesmo, meu Deus, é uma doença que pode te levar à morte. A gente sabe que a medicina está aí, tem recursos, a gente, claro, a gente ia correr atrás de tudo, mas a gente sabe que é uma doença que, né, Mexe com o nosso mexe, emocional, sim, né. Às vezes, falou sim, pode às vezes a pessoa fala até assim: "Não, é benigno", mas só de falar câncer, cansa, mexe com o nosso mexe, com emocional. certeza. Mexe. E aí, mas eu naquele mesmo dia eu falei: "Bem, eu não vou me deixar me abater". Aí nós oramos, eu falei: "Deus sabe todas as coisas, Amém. e eu creio num Deus que pode curar". Aí eu comecei a declarar a cura. Eu falei: Amém. "Eu creio num Deus que pode me curar, eu creio num Deus que assim como meu pai a fé que meu pai teve, é a mesma fé que eu né, o mesmo Deus que a gente crê, eu vou crer, eu vou declarar". Então Amém. naquele momento, eu assim, não deixei a tristeza, os sentimentos, né, e nem a reclamação, porque a tendência da gente é começar a reclamar. Reclamar. "Ah, mas por quê? Eu sou tão, né, eu sou tão boa, eu sou tão faço todos os exames, cuido tanto da minha saúde, mas por quê?". Então, nesse momento, eu não deixei o papel de vítima me dominar. Ou às vezes até começa a falar assim: "Nossa, mas eu sirvo na igreja, eu tô trabalhando para o Senhor, tô Sim, e por que comigo?" Não é por é, quê, pra quê, né? exatamente, é. E nós tínhamos acabado de vir de um seminário que a gente faz todo ano na nossa igreja, que é o CISA. É um seminário de cura também das emoções. E uma das palavras que mexeu muito comigo em julho, que tinha sido o congresso, é que quanto mais você reclama, mais tempo você fica no deserto. Foi o que aconteceu com o povo quando saiu do Egito. Verdade. Então eu guardei essa palavra no meu coração e naquele dia eu falei: "Eu não vou reclamar, porque eu não quero ficar muito tempo nesse deserto". Amém. E aí, Emily, naquele mesmo dia, todos os exames, eu consegui fazer todos os exames, menos um que já tinha sido agendado, o cardiologista já tinha pedido para mim, e precisava também da liberação, né, Nossa, do cardiologista. Mas aí conseguimos antecipar, e aí um amigo nosso, um querido, assim, foi criado com a gente na época que eu morei aqui em Páscoa, quando era criança, ele falou assim: "Neuzinha", ele é cardiologista não, desculpa, gastro, e ele falou: "Neuzinha, assim que os exames ficarem prontos, vem para cá em São Carlos que eu quero ver você, quero ver os exames". E aí, Emily, a gente fez né, preparou tudo, só que antes de ir para São Carlos, levar os exames para ele ver, a consulta com o médico foi na quinta. No domingo a gente foi para a igreja, né, e eu uhum. pedi tanto a Deus naquele domingo, para Deus me curar, né, eu sabia que a medicina está aí, que a gente né, que Deus a medicina tem né, é de Deus também, Sim, mas eu pedi muito pela cura. E naquela noite, no domingo, antes da cirurgia, eu senti algo queimando bem na região onde estava o tumor, glória a Deus. sabe, tipo uma cauterização. Sim, Aquilo foi queimando de madrugada. E aí, assim, foi muito real, né, não foi sonho, não foi é uhum. real. E aí de manhã eu acordei e falei para o meu esposo, falei: "Bem, Jesus me curou essa noite". Nossa, aleluia. Falei: "Jesus me curou, eu tenho certeza". E eu tenho certeza também que a cirurgia vai ser esse mês ainda, né, porque assim, pela né, as condições da cidade e tudo mais, isso aqui Sim. talvez em outubro, né. E aí, o que Ah, tô aconteceu? arrepiada aqui. Foi lindo, eu senti claramente, Jesus Que linda. já me curou, mas vamos continuar com o tratamento, o que é que fazer, tudo bem. Sim. E aí nós fomos para São Carlos, na região, né, na cidade de São Paulo, né. E aí chegando lá, quando o meu amigo viu, né, o doutor Carlos André viu a situação, o amigo dele também viu, aí eles falaram: "Vamos internar agora". Os exames já estavam todos prontos, né, "Vamos internar, eu não vou deixar você ir embora né, com esse tumor". E aí, graças a Deus, internei. Conseguiu internar lá. Sim, isso no prazo de 9 dias. O diagnóstico foi numa quinta-feira, Muito no outro rápido. domingo passou o domingo da cura, na outra semana eu estava sendo Interna operada. operada. Uhum, operada. E aí, graças a Deus, sabe, tirou 17 centímetros do intestino, porque o tumor já estava 4 centímetros, o câncer já estava no estágio 3 já. Hum. Esse meu amigo, que é o doutor Carlos André, falou assim, que se eu demorasse mais 2 anos para fazer essa colonoscopia, não teria mais o que fazer, já seria uma metástase.
né. Então, até nisso, né, de ter feito esse exame, de ter procurado fazer, a gente vê a direção de Deus, Sim, né, a direção de Deus. sim. E aí, graças a Deus, fiz a cirurgia, foram 60 dias de recuperação, mas graças a Deus, não tenho mais nada. Glória a Deus. E aí, depois, assim, que eles retiraram, né, o tumor, foi para análise, e aí o médico realmente constatou, né, aí ele me ligou dizendo: "Neuza, não tem mais nada, o tumor é Aleluia. benigno", quer dizer, um tumor que era maligno se transformou em benigno. Então você vê o poder de Veja, Jesus mesmo, só ele transforma aquilo que porque é no maligno, exame consta sim, constava, né? constava, sim. No exame estava constatando tá caindo aqui, estava constatado lá, né, o carcinoma, né, o tumor de 3 centímetros, estava tudo lá já registrado. Depois que retirou, já tinha feito a Já cura. tinha essa cura, já tinha acontecido. Amém. Aleluia. Então, assim, é para glorificar mesmo o nome de Jesus, né, e nesse período eu estava lendo o livro, relendo a Bíblia, no livro de Mateus, como o livro de Mateus fala dos milagres de Jesus, né, e aí cada leitura que eu ia fazendo, eu falei: "Eu quero". Ele falava assim, né, o centurião dizia lá, né, o centurião foi buscar Jesus e dizia para o servo, Jesus assim: "Eu quero que o senhor, por favor, cure meu servo", né. E Jesus disse assim para ele: "Seja conforme você deseja". E eu falava isso para mim: "Eu quero também, Senhor, essa mesma cura eu desejo", né. Amém. E eu fui declarando isso e realmente a cura veio, Amém. Glória a pela Deus. fé, pela fé, Amém. né. É, a maioria das passagens, quando a gente vai ler, Jesus fala: "Seja feito conforme Conforme sim a sua sua fé", fé, conforme a sua fé. né. Então eu até incentivo as pessoas, sabe, que estiverem passando por alguma situação, leia Mateus, Marcos, João, Lucas, João, né, que fala dos milagres de Jesus, como Jesus realizou os milagres, né, que Sim, isso fortalece muito a fé, sim. né. E declarar, então algo que eu aprendi o tempo todo, a lição que eu tiro de tudo isso que eu passei, é de não reclamar, sabe, declarar fé em Jesus, sabe, declarar fé, eu creio a poder no nome de Jesus e ser grato. Né, porque a gratidão também ajuda muito a gente sair desse lugar, né, então eu cantava, eu louvava a Deus o tempo todo, foi um período, assim, de louvor, de gratidão, de intimidade com Deus, né, e crendo, eu realmente assim, não era algo só de declarar com a boca para fora, é algo que Sim, eu realmente senti no meu no coração, coração. que Jesus ia fazer algo, né, eu tinha Sim, certeza disso, sim. né, então é pedir a Deus, né, essa fé, e Deus faz infinitamente mais além daquilo, né, que a gente pede ou pensa. Aleluia, aleluia. E quão importante, né, porque igual você falou, essa questão de murmurar, a gente e é tão importante, né, me vem à cabeça, assim, quando a gente está passando por um momento difícil, a gente ir assistir um podcast, escutar, Sim, né, estar presente na igreja, em grupos que a gente escuta a história de outras pessoas, porque a gente vê: "Nossa, se Deus fez na vida dela, faz na minha também". faz, com E certeza. aí isso vai fortalecendo a fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra Sim, de Deus, ouvir sim, testemunhos mostrando o poder do Senhor, isso fortalece a nossa fé, sim, né, e que sim, a gente possa transmitir cada vez mais, né, Deus ele tem permissões para gente transbordar na vida do sim, outro, sim, sim, né. com certeza. Então estar, né, nessa questão mesmo de buscar, eu creio que a gente buscar na igreja, na palavra, estar juntos, né, não ficar sozinho, né, por esse momento você tem fale, né, eu falei, chamei minha família, falei: "Chore", né, às vezes as pessoas falam: "Não, eu tenho que ser forte", não, Sim, chora, eu chorei muito, naquele primeiro momento deixei as lágrimas saírem. sim, É, porque se a gente segura a emoção, não, eu vou ter que ser forte, tenho que dar conta disso, ou isso não, é uma notícia, assim, triste que abala, né, como um diagnóstico, seja qual for, ele deixa abala, sim, né, as nossas porque nosso ímpeto é de vida, nosso impulso é para viver. Então qualquer situação que a gente recebe que ameaça esse impulso da vida, isso traz medo, traz insegurança. Então dar nome para o que você está sentindo, né. Tô com medo, tô preocupada, tô triste, tô insegura mesmo, porque assim, abre é como se de repente você recebe um diagnóstico desse, é como se uma parede fique na tua frente assim, né, os teus sonhos, os teus planos, o teu amanhã, verdade. tudo e Para, né. agora, né. Tudo fica imprevisível, incertezas vêm. Então você reconhecer isso, chorar, tá tudo bem. Agora o ideal é não deixar isso perpetuar, né, isso me transformar em murmuração, né, em reclamação, em deixar os pensamentos negativos ou pessimistas dominar, aí já é um caminho que
não é saudável, né, não faz Sim, bem. sim. E que linda a história de vocês, né, o seu esposo passando por esse testemunho com a mão do Senhor, Sim, agora sim, a sua vida passando por esse testemunho com a mão do Senhor, tudo para glorificar o nome dele e o Senhor levantando vocês mesmo, né, como um atalaia para poder ajudar tantas vidas, poder impulsionar, poder ajudar na cura sim, espiritual, emocional e física. Né, sim, porque a palavra de Deus fala que obras maiores a gente vai fazer no nome dele, né, então a gente tem que realmente declarar a cura física, a cura emocional, amém, a cura sim, espiritual, e em busca disso, estar próximo de pessoas para escutar esses testemunhos, sim, para a gente buscar esse fortalecimento, senão sim, a gente vai se prostrando, se prostrando, sim, né, e aí volta aquela do início que a gente conversou, os pensamentos ruins, aí vem a sim, ansiedade, vem isso, vem aquilo. Então buscar o contrário, buscar esse fortalecimento, sim, com né. certeza. Porque na nossa vulnerabilidade, né, que o inimigo aproveita também, É, né, quando a gente se sente fraco, nesse sentido de deixar a tristeza dominar, aí vem começam a ouvir, né, mas, né, cadê aí questionar até os propósitos de Deus, né. sim. Então, assim, sentir emoção, ter aquele sentimento, reconhecer o que está acontecendo aqui com você na sua mente, deixa passar, só deixa passar, Amém. deixa passar. Mas assim, consciente, né? Sim, Vai passar, e começa a agradecer, né? E nossa, assim, eu vi tantos milagres de Deus em cada situação, né? No mesmo dia, os exames todos prontos, e esse amigo nosso já querer me ver e querer resolver, e querer, sabe? Tudo foi muito assim, de Deus, e o agir de Deus. sim. Quando a gente tá a gente tem Sim, essa percepção, sim, a gente tá sensível, a gente vê o uhum, agir de Deus nos detalhes. sim, Agora se a gente entra no papel ali de talvez de vítima, vitimização e de: "Por que que isso está acontecendo comigo? Ah, meu pai", a gente não enxerga o agir de Deus, exatamente, né. exatamente isso. Aí e quando você consegue enxergar esses detalhes, é como se fosse uma testificação do Senhor: "Nossa, o Senhor está cuidando de mim, vai dar Sim, tudo certo, vai dar sim, tudo certo". Isso vai sim, dando mais ânimo, mais sim, é na nossa fraqueza, né, sim, que o poder de Deus se aperfeiçoa. aperfeiçoa e a gente vai conseguindo vencer as lutas, porque o Senhor não falou que a gente não teria luta, né. Sim, com certeza. Ele falou que a gente teria luta, Sim, mas que ele já venceu e se nós estamos nele, nós somos mais que sim, vencedoras, sim. né. Sim, porque o deserto todos nós estamos sujeitos a passar, né, de um momento do outro, de uma forma ou de outra, mas sabendo que ele está conosco. Duro é passar pelo deserto sem essa certeza de que ele está Sim. conosco, né, mas quando você passa pelo deserto sabendo que: "Não, o Senhor está comigo, ele vai providenciar o maná, ele vai Amém, providenciar a nuvem para o sol quente, ele vai providenciar", amém. então isso te traz uma tranquilidade, uma Sim. segurança de que vai passar. Então, assim, a recuperação também foi um desafio, né, porque aí o intestino ficou um intestino novo, né, com menos de Sim, 17 17 centímetros. centímetros. Sim, aí o intestino não parava de funcionar dia e noite, mas eu procurei o tempo, eu falei: "Não vou reclamar, não vou reclamar, vai passar, Deus está comigo", e aí meu esposo me ajudando, minha família, meus filhos me apoiando o tempo todo, e aí você começa a ver, né, o carinho das pessoas. Então, assim, agora o ideal é isso, não reclame, porque vai passar, né. Amém, Aí foi regulando. amém. Agora imagina você passar por esse período, né, chorando ou deixando a emoção dominar. Sim. E entra naquele ponto que a senhora falou, que a situação não fica só com você, mas a gente casa Sim, ca acaba causando um transtorno, sim, né, na vida sim, das pessoas à nossa volta. Então, quando a gente tem essa certeza e deixa o Senhor reinar e a sim, gente sabe que tudo sim, vai dar certo, com essa leveza, beleza. a gente transmite a leveza para as pessoas à nossa volta, senão a gente Sim, acaba preocupando, né, às sim. vezes o nosso marido, os nossos filhos, com as situações, mas se o Senhor está no controle, Ah, ele sempre esteve e sempre sim, estará, sim. né, ele Então não é perdeu o controle. adorar, é louvar, porque a reclamação é um altar que a gente levanta pro inimigo mesmo, né. E conviver com pessoas, às vezes, rixosas ou que reclamam o tempo todo, fica muito pesado, Sim, né. O ambiente, o lar fica muito pesado. Então, quanto mais leveza no sentido de crer, confiar e adorar, né, colocar louvores. Gente, como louvor, né, Deus habita em meio aos louvores. Então, nossa, como eu cantava, como eu punha louvores, né, aquela música, uma das músicas que Deus inclusive estava até tocando aqui antes da gente começar. A bondade, né, a tua bondade me seguirá, né, te amo verdade. Deus, é uma declaração essa Sim, música, né, te amo Deus, tua né. Então eu declarei essa música, cantei o tempo todo, porque foi a bondade do Senhor mesmo,
né, me acompanhando. Amém. Amém. Glória a Deus, gente. Esse foi o nosso episódio aqui com a Neuza. Neuza, que Querida. Jesus continue transbordando Amém, na sua querida. vida, Obrigada. abençoando ricamente, Amém. poderosamente, onde suas mãos tocarem, onde os Amém. seus pés pisarem, que seja para transbordar esse amor do Senhor que está aí dentro de você. Amém. As Obrigada. mãos que são curadas para Amém. curar Amém. tantas pessoas que passam à sua volta, curar as pessoas através de atendimento, Sim, aconselhamento, através de um sorriso, através desse seu jeito desse seu jeito doce, né, obrigada. através da internet, que o Senhor venha abençoar, colocar a mão cada vez mais Amém. na sua família, tá? Amém. Muito Obrigada. obrigada por dividir essa mesa, Eu que dividir o seu tempo, dividir a agradeço. sua história com todos Obrigada. nós. Eu Obrigada. fui ricamente abençoada, eu tenho certeza que o pessoal de casa Amém. também. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar e dizer do amor de Jesus, Amém. né, que é tão lindo. E assim, se alguém quiser tiver interesse também, né, no Sim. livro, é só me chamar lá no Instagram, psicóloga Neuza Furtado. Nós vamos colocar aqui embaixo a descrição, Ah, legal, tá? legal. Só me Que aí é só clicar lá então, chama ela no Instagram, Triângulo de Papel. sim, Tenho certeza que vai abençoar grandemente a sua vida. sim, E também para atendimentos, também é lá sim. no seu Pode deixar, Instagram. sim, ou pelo meu WhatsApp também, posso deixar com você, Tá. né, e estou à disposição para poder Ah, então abençoar e ótimo. ajudar as pessoas. Amém, glória a Deus. Obrigada. Então esse foi o nosso episódio aqui com a psicóloga, escritora, coach Neuza Furtado. Então já pega esse episódio, já encaminha para um número maior de pessoas. Assim você vai estar se permitindo ser esse canal de transmissão de bênção. Já segue a gente lá no Instagram, @na mesa podcast, no Spotify, aqui no YouTube, enfim, vamos espalhar as boas novas do Senhor, vamos espalhar, né, testemunhos, vamos espalhar o amor do Senhor na vida das pessoas. E eu te espero no próximo episódio. Jesus te abençoe. Fica com Deus.